Consideremos essa questão do cálculo desse determinante aqui. Como está indicado, isso aqui é uma matriz de ordem n por n, né? Então vamos chamar essa matriz aqui de A, só para a gente deixar claro, né? É uma matriz n por n. Então eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então a gente vai ver o seguinte, né? Aliás, eu vou continuar aqui do lado, tá? Então, note o seguinte, você vai usar aqui uma propriedade em relação a essa segunda coluna que eu estou assinalando aqui. Você imagina que essa segunda coluna, ela é assim, né? Você tem 1 mais A2. Deixa eu fazer aqui bem de baixo mesmo, só para ficar claro. Aqui, essa coluna 2 aqui, ela está expressa como 1. Só que 1 eu vou olhar como sendo 1 mais 0. Aí você tem 1 mais A2, que é o elemento aqui, né? O segundo elemento dessa coluna 2. Depois eu tenho 1 mais 0, que seria esse 1 aqui, etc. 1 mais 0. Então veja, eu estou olhando os elementos dessa segunda coluna, uma contribuição de 1 mais 0, 1 mais A2, 1 mais 0, etc., 1 mais 0. E aí eu sei uma propriedade do determinante que permite que eu escreva o determinante disso que está aqui como sendo, mantenho todas as outras colunas e faço um determinante que tem 1 como coluna, somado com um outro determinante que tem essas mesmas colunas aqui que eu estou marcando inalteradas, e a segunda coluna eu vou substituir por 0, A2, 0, 0. Tá? Então, eu estou olhando, repetindo, a segunda coluna como uma contribuição de dois termos. Então, eu sei que eu posso escrever esse determinante da seguinte forma. Então, eu vou pegar aqui todas as colunas, exceto a segunda, eu mantenho como elas estão dadas aí no problema. Agora, aqui eu vou pôr 1, 1, 1. Aí a terceira coluna, etc., eu não mudo. Deixa eu ficar claro aqui, deixa eu pôr mais alguns termos aqui. Então, aqui eu estou fazendo a primeira contribuição aqui. A segunda coluna eu vejo como uma soma de duas partes. 1, que está aqui. Agora eu tenho que considerar a segunda parte aqui da segunda coluna. Então, ela vai me dar uma contribuição que é a seguinte. Primeira coluna não muda a forma que tinha. Agora, no lugar de 1, etc., eu vou pôr 0, A2, 0, 0. Então vai ficar 0, A2, 0,
As outras não mudam. 1 mais A3. Aqui, ó, eu me enganei. É 1 mais a n aqui, tá? 1 mais a n. Então, eu estou usando essa propriedade que eu estava mencionando aqui. Eu olho a segunda coluna da matriz original, que eu estou calculando o determinante, como uma soma de duas partes. 1, 1, 1, 1 aqui, e a outra 0, A2, 0, 0. Então, aqui fica a primeira parte que eu estou separando aqui da coluna, e aqui a segunda parte da soma que eu estou separando aqui. Agora, quando você faz essa decomposição, você vê que essas duas colunas aqui, ó, elas são idênticas. Então, isso aqui vai me anular esse determinante. Porque sempre que você tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é nulo. Então, basicamente, o determinante que eu quero calcular se reduz a esse determinante que está aqui. Agora, esse determinante que está aqui, você nota a estrutura dos elementos da segunda coluna. Eles são todos nulos, exceto o elemento aqui, elemento 2, 1. Esse elemento ele não é nulo. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou usar o desenvolvimento do determinante pelos elementos dessa segunda coluna. Então, tem aquela expansão em termos de cofatores. Então, veja, essa forma que está aqui, ó, isso aqui esse determinante que está aqui, ele vai ser expandido pelos elementos dessa coluna que eu vou marcar aqui, ó. E nota que aqui eu estou com a matriz n por n, deixa eu só indicar isso aqui, e n por n. Só que usando aqui, então, aquele desenvolvimento de um determinante em termos dos cofatores, olhando aqui essa segunda coluna, eu vou ter o único elemento não nulo é o elemento 2, 1, então ele é A2 aqui, né, que é o elemento que aparece, menos 1 elevado ao quê? Esse elemento está na segunda linha, segunda coluna, na verdade, né? Esse é o elemento 2, 2, então fica menos 1 elevado a 2 mais 2. Aí, o determinante do quê? Da matriz que eu obtenho, eliminando a linha e a coluna desse elemento A2. Então, vai ser uma matriz que vai ter n-1, n-1, né, a ordem. E aí eu tenho como elementos, eu tenho aqui 1, 1, etc. 1. Aqui não tem essa segunda. Aí eu tenho aqui, ó, 1. Agora, atenção. Esse aqui, 1 mais A3, ele entra aqui, ó. Etc. Aqui, como eu estou fazendo uma coluna a mais, uma linha a mais aqui, logo aqui seria 1. Então, estou pondo 1 aqui, etc. 1. E aí, você, continuando isso, você teria 1, 1, 1 mais A4, seria o próximo elemento, 1.
1, 1 mais A4, etc. 1. E aí, sucessivamente, teria 1, 1, 1 e 1 mais a n. Isso aqui já seria uma matriz de ordem n. N menos 1 por N menos 1. Então, deixa eu só conferir aqui. Exatamente. Agora, veja uma coisa, né? Esse termo que está aqui vai ser positivo, né? Então, basicamente, isso aqui vai ser A2. Agora, nota uma coisa. Olha a estrutura dessa matriz que está aqui. E olha a matriz original que a gente tinha. A matriz original era n por n. Essa matriz agora, ela é n menos 1, n menos 1. Mas a estrutura dela é muito parecida com essa. Você tem, ó, o 1 aqui, eu tenho 1 aqui. Aí, ó, todos os elementos, tirando a diagonal principal, eles são 1. Agora, na diagonal principal, eu tenho 1, aqui eu tenho 1. 1 mais A2, é 1 mais A3. 1 mais A3, 1 mais A4. Mas a estrutura é a mesma. O primeiro elemento é 1, depois você tem 1 mais A, 1 mais A, 1 mais A. O que muda é que uma hora é A2, agora é A3, etc. Não importa, mas veja. Quando você fez essa primeira parte aqui, basicamente, o que você obtém como resposta? Você obtém o A2 determinante do quê? De uma matriz. O que antes era, deixa eu pôr até aqui assim, ó, ordem n por n, né? Importante, porque a gente quer achar uma regra de recorrência aqui. Eu inicio com n por n, faço uma operação aqui e fico com uma matriz de ordem n-1, n-1. O que aparece aqui? Aparece um A2. E aqui, em vez de ser A2, passa a ser um A3, etc. Então, ó, eu estou querendo chegar numa regra de recorrência. Isso aqui seria fazendo um n, uma vez. Uma operação que eu faço, A2, n menos 1. Agora, vamos dizer, só para a gente ter um controle do que a gente está fazendo, vamos dizer que eu ainda não consiga ver o que tipo de recorrência está surgindo aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para essa linha aqui. Ou seja, essa linha que está aqui, ó, deixa eu fazer aqui do lado para não ocupar muito espaço. Eu tenho linha não, essa coluna, essa segunda coluna que eu tenho aqui, ela tem a estrutura do tipo 1 mais 0. Aliás, eu vou fazer aqui, depois eu apago. Eu olho essa linha essa coluna como sendo 1 mais 0, 1 mais A3, 1 mais 0, etc. 1 mais 0. Então, eu estou olhando essa coluna 2 como 1 mais 0, 1 mais A3, 1 mais 0, etc. 1 mais 0. Aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, olha o que a gente vai obter. Continuando aqui do lado, para eu ganhar mais espaço, tá? Esse A2 aqui, esse aqui é um termo positivo, então eu tenho A2. Um parênteses, porque ele vai estar multiplicando por alguma coisa aqui. Então vai ser, ó, determinante. Então essa linha, essa coluna, eu vou quebrar como 1, 1, 1, 1.
e depois 0 a 3, 0, 0, 0. Aí usando a propriedade determinante, mais uma vez eu tenho isso aqui, ó. Então fica 1, 1, 1, etc. 1. Aí fica 1, 1, 1, etc. 1. Agora essas colunas aqui não mudam. Vamos repetir então aqui. Mas agora, ó, vai ter 0. Ah, desculpa, aqui eu errei, tá, gente? Perdão. Essa segunda coluna aqui, ó. É que eu estou quebrando essa segunda coluna aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui, né? Essa segunda coluna que está aqui, estou quebrando em 1, 1, 1. Apareceu aqui. Agora eu vou quebrar em 0 a 3, 0, 0. Então vai ficar 0. A3, 0, 0. E aí, aqui, novamente, isso aqui continua sendo uma matriz de ordem n-1 por n-1. Isso aqui está multiplicando por A2, né? Mais uma vez, veja, essas duas colunas aqui são iguais do que zera esse termo aqui, esse determinante vai zerar. Agora, olha então o que você tem aqui. Novamente, você tem uma matriz de ordem n-1, n-1. E eu tenho, nessa segunda coluna, um elemento aqui, que é o elemento 2, 2, que não é nulo. Então, se você usar aqui Laplace, né, aquele resultado devido a Laplace, na verdade, não sei se foi Laplace que demonstrou, não importa, mas aquela expansão do determinante em termos de cofatores, fazendo o desenvolvimento pela segunda coluna, vai me dar o seguinte. Então, ó, eu tenho o A2 que já estava presente ali. Como aqui A3 é o único elemento não nulo dessa segunda coluna, ele é o único elemento que vai aparecer na expansão desse determinante pelos elementos dessa coluna, assim como a gente viu aqui no caso desse A2. Como ele era o único elemento não nulo, só dava essa contribuição
quando você fizer essa expansão do determinante pelos elementos dessa segunda coluna aqui. Aqui também, a 3 é o único não nulo. Então, ele vai ser o quê? O desenvolvimento desse determinante, considerando os elementos dessa coluna aqui, ele vai pegar esse elemento A3, aí vai multiplicar por aquele fator menos 1, a ordem desse elemento na matriz. Esse é o elemento 2, 2. Então, fica menos 1, 2, mais 2. Vezes o quê? Vezes o determinante da matriz que eu obtenho, omitindo a segunda linha e a segunda coluna, que é a linha e coluna a qual esse elemento A3 pertence. Ela é elemento da segunda linha e da segunda coluna. Então, você omite a segunda linha e a segunda coluna e calcula o determinante da matriz que sobra ao omitir a segunda linha e a segunda coluna. Então, fica 1, 1, etc. 1. Aqui, você tem 1. Agora, ó, esse 1 mais A4 aparece aqui, ó. Ó, aqui eu não marquei, mas quem é que seria o elemento que viria aqui, ó? Você teria aqui, ó, o 1, 1, 1, 1 mais a 5, 1, 1. Então, seria o próximo elemento 1, 1, 1 mais a 5, e continuando aqui, essa seria a estrutura do que eu tenho aqui. Só que, ao invés de ser uma matriz de ordem n-1 por n-1, ele é de ordem n-2, n-2. Então, olha o que nós estamos obtendo aqui. Deixa eu só reescrever aqui, porque você tem agora A2, A3, isso aqui volta a ser o quê? Mais 1, né? Então, você tem A2 vezes A3. Aí eu pego o determinante disso que está aqui, ó. Bom, aqui eu não estou vendo nenhum engano, né? A gente sempre tem um cuidado, mas sempre pode aparecer algum erro de notação. Mas, a princípio, o que a gente está fazendo aqui é bem uma coisa sistemática, né? De obter uma regra de recorrência que alguns de vocês possivelmente já estão até identificando o que está acontecendo aqui, né? O que é relevante nessa estrutura. Então, essa forma final que eu escrevi aqui, eu acho que ela já permite a gente ter algumas ideias. Então, veja,
que nós podemos olhar é o seguinte, olha só. Observa o que você tem no início. Uma matriz de ordem n por n. Após dois processos de cálculo, então, com dois processos de cálculo, eu estou considerando dois elementos aqui, e a matriz, ela diminuiu a ordem, o que era n. Após dois processos iterativos aqui, eu reduzi de n para n menos 2. Apareceu um A2 e um A3, dois elementos, dois processos na interação. A estrutura do que está aqui é similar à estrutura do que está aqui, ó. A única diferença é que a ordem é n menos 2 e eu já não apareço os dois elementos A2 e A3. Estão aqui na frente. Mas ó, 1 mais A4, 1 mais A5, mais a n é a mesma estrutura basicamente que você tem aqui. É como se eu estivesse pegando essa matriz a partir daqui, ó. No lugar do 1 mais A2 é um 1 e vem o resto aqui, né? Na verdade, 1 mais A4, né? Ela começa com 1 mais A4. Então, estaria pegando aqui como sendo 1 mais A4, enfim. Agora, veja, eu já posso pensar numa forma de recorrência, porque, veja, cada interação que eu faço, eu reduzo aqui a minha matriz. Então, é óbvio que vai ter uma hora em que eu vou ter feito tantas interações que eu vou estar aparecendo aqui uma matriz 2 por 2. Então, a ideia é o seguinte. Quando aqui apareceu uma matriz 2 por 2, quantas interações eu fiz? Tá? Então, aqui eu vou ter que apagar para a gente poder ganhar espaço. Eu vou apagar aqui em cima e aí a gente faz essa análise. Então, voltando aqui, pessoal, veja. Fazendo dois processos de interação aqui, basicamente fazendo a decomposição dessa segunda coluna numa soma de dois termos, e aí usando aquela propriedade do determinante que a gente mostrou, eu consigo reduzir a ordem da matriz, né, n, para a matriz n menos 2. Como eu fiz dois processos de interação, vai aparecer A2 e A3 aqui. Então, vamos dizer o seguinte. Vai chegar uma hora que os elementos que eu vou pegar aqui vai ser uma matriz de ordem 2 por 2, que teria a seguinte estrutura. Ó. Veja, toda vez eu estou reduzindo a ordem da matriz. Claro que vai chegar uma hora que eu vou pegar uma matriz que vai ter a seguinte forma. Ela vai ter algo desse tipo aqui, ó. Ela vai ser uma matriz 2 por 2, onde você vai ter algo assim. E olha, veja, isso aqui tem que ser uma matriz de ordem 2 por 2. Então, ela vai ser n menos 2, eu vou entender assim a razão disso, gente. Ó, uma matriz de ordem n menos 2, tenho dois termos aqui. Quem são eles? A2, A3. Vai ter uma hora que essa matriz ela vai ser de ordem 2 por 2. Ora, se ela é de ordem 2 por 2, é o que está escrito aqui. Ela é de ordem 2 por 2 após n menos 2 processos iterativos. Ora, duas interações eu tenho A2 e A3. N menos duas interações, o que vai aparecer aqui então? Eu vou ter, começa com A2, A3, até quando? Veja. Eu vou ter que ter N menos 2 termos aparecendo aqui. Se aqui eu tenho dois termos. Mas é dois termos começando o quê? No termo A2. Então, aqui eu tenho o A2, o A3. Eu vou ter até o AN
menos 1. Isso aqui tem que dar n menos 2 termos. E realmente, ó, quantos termos eu tenho aqui? Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 3 menos 2 mais 1. Quantos termos eu tenho que ter aqui? Eu tenho n menos 1 menos 2 mais 1. Quantos termos eu tenho aqui? 3 menos 2 mais 1. N menos 1 menos 2 mais 1. Então vai ficar o quê? N menos 2. N menos 2 termos. Então, realmente, eu estou fazendo aqui uma checagem. Esse termos aqui, após duas interações. O que aparece aqui após n menos 2 interações? A2, A3, a n menos 1. Realmente, o que sobra então é o quê? Você tinha A2 e A3, 1 mais A4, 1 mais A5. A2, A3, a n menos 1. Ó, já não vai aparecer o AN menos 1 aqui. Aparece quem? O 1, que é sempre assim, e o próximo que vem depois desse aqui, ó, A3, A4, AN menos 1, AN. Então, ó, é a matriz 2 por 2, o que sobra é isso aqui. Então, basicamente agora eu vou calcular essa última matriz, que é uma matriz 2 por 2, que eu sei calcular também o determinante dessa matriz, né? Isso aqui determinante dessa matriz é o quê? 1 vezes 1 mais AN, esse produto, menos 1. Cancela aqui. Então fica basicamente o quê? A2, A3, AN menos 1 vezes AN. E essa era a resposta da questão.